Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar a quarta aula do curso de Excel, onde a gente vai começar a trabalhar diretamente com Excel. Então, agora que a gente já viu como são extraídos dados, a gente vai começar a fazer a parte da análise e da importação dos dados. E na segunda parte da aula, a gente vai fazer o tratamento dos erros. Então, para a gente poder fazer uma importação correta dos dados e poupar tempo na hora de fazer o nosso tratamento de dados, então a gente precisa conhecer um pouco sobre a qualidade dos dados que a gente está trabalhando. Então, para a gente poder ver se os dados são de boa qualidade e ver quais são as etapas de tratamento, a gente vai conhecer os 5 Vs da análise de dados, a diferença entre os dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E a gente vai ver as 6 premissas para poder gerar dados de qualidade. E o restante a gente vai ver na parte teórica da aula que vem. E como a gente está fazendo a extração dos dados em texto, em arquivo CSV, então a gente precisa ver qual é a qualidade dos dados que vem para a gente poder tratar principalmente a tipagem de dados, fonte de dados, e para poder ter os dados que tenham uma atualização sempre num tempo hábil, né? Então, para isso, a gente precisa conhecer os 5 Vs dos dados. Então, para a gente poder fazer uma gestão de vara ou uma gestão de unidade administrativa orientada aos dados, então os dados precisam ter as 5 características abaixo, que é o volume, a velocidade, a variedade, a veracidade e o valor. Alguém quer fazer alguma colocação? Ô Pedro, você está compartilhando tela? Que eu não estou vendo nada, eu estou vendo você. Então não compartilhou ainda, eu vou compartilhar de novo. Então vou voltar do começo. Isso. Sobre a qualidade dos dados. Então, para a gente poder analisar a qualidade dos dados que a gente vai importar, a gente vai ver o primeiro 5 vezes os dados, que é para a gente poder fazer uma análise de dados e um tratamento que seja relevante para a nossa atividade. E a gente vai ver hoje a diferença entre dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E as 6 premissas para trabalhar com dados de qualidade. Então, para começar, a gente vai começar com os 5 Vs. Então, para os nossos dados valerem a pena ser tratados, então eles têm que ter os 5 Vs abaixo, né? Que é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Então, tendo esses 5 Vs, eles são um ponto de partida para a gente poder fazer uma gestão de dados que seja coerente e que atenda às nossas necessidades. Então, eu vou tratar rapidamente dos 5 Vs um por um. Tá. Então, o primeiro V é o volume. Então, o volume de dados, ele precisa ser adequado para a gente poder fazer a nossa gestão. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de dados que precisam de ter volume suficiente para a gente poder utilizar para fazer uma gestão em tempo real. Então, contratos, licitações, pagamentos, transações, que são os dados financeiros. Então, aqui dados processuais, né? Protocolo, distribuição, movimentação, baixa, redistribuição, arquivamento. A gente tem dados de troca de e-mails, mensagens, interação em rede social, que aqui na nossa análise não se aplica. Registro de chamadas telefônicas ou tráfego de dados, que também não se aplica na nossa realidade. Inserção de dados e documentos em sistemas processuais e administrativos, que basicamente a nossa extração são dos dados que são inseridos nos sistemas processuais. E tráfego e interação nos websites do judiciário, que aí já seria mais para quem trabalha com a comunicação, que faz um controle desse tipo de dado. Então tanto os contratos
enquanto e-mails e chamadas já são registros mais específicos. Então, eu sei que tem colegas do administrativo que para esse item número 1, a gente vai ter uma atividade que vai ser só sobre isso, que a gente vai trabalhar com dados administrativos, tanto de financeiro quanto de RH. Então, para a gente poder ter dados que sejam relevantes, então a gente precisa ter um volume de dados suficiente. Então, quando a gente vai falar sobre o PJE, a gente não fala sobre terabytes, mas sim de zettabytes ou broton bytes, que é um volume de dados muito grande, né, que já se chama de Big Data, né, apesar da gente ainda trabalhar com dados estruturados, que a gente vai ver lá na frente a diferença. O segundo V é a variedade. Então, a variedade dos dados é a quantidade de fontes de onde a gente vai retirar os dados. Então, dos dados processuais, a gente viu duas fontes, que foram os relatórios de BI da estatística e os relatórios gerenciais do PJE. Assim como a gente viu também o DataJude do CNJ, assim como tem relatórios do CIGEF, para quem ainda usa, do, do CIAPRO e do MAMPS, que são os sistemas de processo físico. Então, essa variedade de fontes, ela é importante para a gente poder conferir a origem. Então, a gente vai trabalhar majoritariamente com dados estruturados. E alguns dados semi-estruturados, que é o caso dos dados de e-mail e alguns dados que a gente retira dos autos, que a gente chama de metadados. E dados não estruturados, em que aí é uma mistura de texto com vídeo, então no nosso curso a gente não vai trabalhar. E as fontes que eu citei, né, que é o DataJude, os sistemas do CJF, que também tem dados administrativos, tanto no DataJude quanto no CJF, e os nossos relatórios do PJE e da estatística, e o nosso portal administrativo da primeira instância. Aí tem a veracidade dos dados, que a gente vai conferir se os dados que chegam para a gente, se eles realmente fazem sentido, né? Então, por isso que a gente vai fazer um cruzamento entre a estatística e o PJE, ou a estatística e um outro sistema processual. Então, para a gente assegurar que os dados extraídos eles tenham veracidade, então a gente vai ter que fazer toda uma análise exploratória, que é aquilo que a gente faz no começo da aula, né, quando abre os arquivos CSV depois da extração. É aquilo que a gente conta no final para ver se bateu o valor de linhas, aquelas coisas? Exato. Então, sempre quando a gente vai extrair os dados, a gente vai conferir a veracidade. Assim como se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda, a gente pode fazer a conferência tanto do arquivo, quanto a gente pode ir ou no DataJude, ou nos sistemas processuais, ou no relatório de BI, e fazer uma conferência com uma outra fonte. E se for uma informação bem específica, por exemplo, eu quero saber qual é o volume de processos conclusos. Então a gente filtra no concluso da fase do PJE e filtra concluso no outro sistema também. E faz um cruzamento para verificar a veracidade. Porque não faz muito sentido se a gente for fazer uma conferência e a gente vê que tem bastante falha nos dados. Aí a análise não vai ser relevante porque a gente tem que ter segurança que os dados são certos. E para isso a gente precisa ter os dados em velocidade. Então a gente está acostumado a ir no sistema e extrair. Só que a velocidade dos dados a gente consegue conferir pela data de atualização. Então eu vou até parar um pouquinho a apresentação e vou abrir o DataJude e o PJE. Só para a gente, aliás, o PJE não, vou abrir o sistema, a estatística do BI, só para a gente poder verificar o que é a velocidade.
Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da intranet. Para quem está remoto, acessa pelo Go Global, relatórios TRF3. Aqui na intranet do Tribunal, procedimentos, estatística. E a gente consegue verificar a velocidade dos dados quando a gente entra no relatório de movimentação processual e a gente verifica a data de atualização, que é feita quinzenalmente. Então, aqui, olha só, dados atualizados até 30 de abril de 2024. Então, a gente sabe que a defasagem desses dados nesse período é de 20 dias. E quando a gente pode observar um outro relatório, eu vou pegar aqui um outro exemplo para vocês. Por exemplo, aqui de um relatório da estatística. Daí a gente loga aqui nos nossos relatórios gerenciais. A gente vem aqui, ó, 277. Ou 278 para quem está no segundo grau. Eu vou pegar uma vara qualquer. E aqui a gente vê a data de distribuição. Eu vou até fazer a extração para a gente poder conferir. Então, a gente salva na pastinha do curso. Eu vou salvar e vou abrir o arquivo. Eu vou extrair. E aqui eu vou fazer pelo Excel básico. Vou aplicar um filtro simples. E aqui a gente vê maio. Então, ele foi a última data que a gente tem, a mais recente, é 18 de maio de 2024, que são os dados da sexta-feira, que é a data de distribuição mais recente. Data de entrada na tarefa, a gente aplica o filtro e a gente vê que já tem relatório de hoje. Então, a gente já sabe que esse relatório ele foi atualizado até hoje, né? 20 de maio, até 10 horas e alguma coisa que a gente fez a extração. Então, a gente já sabe que esses relatórios que a gente extrai do PJE, eles estão com atualização praticamente em tempo real, né? Com uma defasagem de minutos. Enquanto a gente vem aqui no DataJude, eu vou vir aqui no painel de estatística, e a gente vai abrir o DataJude. E aqui a gente tem os dados de pendentes até 31/3, 31 de março, né? Tá com defasagem de um pouco menos de 3 meses. E a gente vem no ramo da justiça, selecionar federal, vamos selecionar o TRF3. Está atualizado até março. Então a gente vê, né, que os dados estão até março no DataJude, até 30 de abril na movimentação do segundo grau, enquanto nos relatórios gerenciais que a gente está trabalhando no nosso curso, a atualização é praticamente em tempo real, com uma defasagem muito pequena. Então essa que é a velocidade de dados. Que aqui não é a veracidade, aqui é a velocidade. Velocidade dos dados. Então a gente já sabe que os dados eles têm que ser em volume suficiente para a gente poder ter uma análise que não falte nem sobre dados. Que no caso do volume, às vezes a gente tem um problema de ter uma quantidade muito grande de dados e a gente precisa fazer uma seleção daquilo que é relevante e daquilo que não é. Então, por exemplo, quando a gente faz uma extração dos dados e vem aquele monte de colunas,
no acervo, então a gente faz uma calibração de volume. Então as colunas que estão vindo com excesso de dados, a gente já enxuga e reduz para um volume adequado para fazer a nossa análise. Então na variedade, a gente pode pegar de várias fontes diferentes. E a gente pode pegar processos distribuídos, baixados, acervo completo, acervo ativos, sobrestados, arquivados. Então a gente tem uma variedade muito grande de dados para trabalhar. Então a gente precisa ter uma variedade que seja suficiente para a gente fazer análise numa velocidade que seja compatível com o que a gente precisa. Porque, por exemplo, para correção, às vezes a gente precisa de dados com o mês fechado. Então, se a gente pegar os dados de 30 de abril, que estão no portal da estatística do tribunal, eles são suficientes para atender a nossa necessidade, já que a gente quer ver uma fotografia de como o acervo ou de como tal indicador encerrou no final do mês de abril. Então, se a velocidade for de mês em mês, ou de quinzena em quinzena, que a atualização do relatório é quinzenal, então o relatório da estatística atende na velocidade. Agora, caso a necessidade seja fazer gestão de vara, aí o ideal é que a gente tenha o tempo mais recente possível. Aí só os relatórios gerenciais do PJE vão atender. Para a gente poder chegar no nosso último V, que é o valor, que vai fazer a nossa análise relevante. Então, a gente viu 5 Vs de volume, velocidade, variedade e veracidade, para a gente poder ter uma análise de valor, em que não tenha nem aquele excesso de dados que seja difícil a gente trabalhar, mas também não tem aqueles dados picados, que fica faltando dado para a gente poder fazer a análise que a gente precisa. Então, esses são os 5 Vs para a gente poder fazer um relatório de valor. E aqui, para a gente encerrar a nossa parte teórica, eu vou falar dos 3 tipos de dados que a gente usa, que são os dados estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados. Então, para a gente poder fazer o nosso curso de Excel, a gente vai trabalhar só com dados estruturados. Porque os tipos de fontes de dados mais comuns que a gente tem é inserção, alteração e exclusão de dados em sistemas de informação processual, que é o caso do PJE. Então, o PJE é um tipo de sistema com dados estruturados, né, onde a gente tem linhas e colunas. E as linhas e colunas têm um tipo de dados bem rígido. Assim como a gente tem outras fontes de dados, como e-mails, transações do CIAF, transações dos sistemas administrativos. A gente tem dado de rede social. A gente tem registro de chamada telefônica, registro de serviços de mensageria, né, que pode ser o WhatsApp, ou pode ser o Teams. Documentos produzidos em aplicativos como o SEI. Material audiovisual. Então, no nosso curso, a gente vai trabalhar só com dados estruturados, que são dados em tabelas com linhas e colunas, e que elas se relacionam entre si, que são armazenados em bancos de dados sequenciados e indexados como tabelas, né? Que o Excel, muitas vezes, ele pode funcionar como um banco de dados simplificado. Então, os dados têm muita padronização e são bastante uniformes em formatos rígidos, como texto, número, moeda, data, hora, verdadeiro ou falso. E para a nossa planilha ser eficiente, ela precisa ter bastante padronização e normalização, que inclusive é o que a gente está vendo com o tratamento de erros, né? Que a gente viu na aula passada. Então, a gente fez a importação e muitos de vocês tiveram erros na hora de fazer o tratamento, justamente por causa dessa padronização rígida. Os dados semi-estruturados são dados com as estruturas mais flexíveis, onde a gente até tem alguns campos que tem dados mais rígidos, mas também tem muito dado de texto ou de número, ou até de imagens, né? Que é o caso de texto de e-mail, texto que a gente encontra nos autos do PJE, texto dos processos SEI.
Então, eles são considerados semi-estruturados porque eles têm um grau médio de padronização. Um exemplo disso é aquele cabeçalho que a gente viu nos relatórios do PJI, quando a gente fez a extração dos dados no Excel. Que eu vou até abrir para vocês os nossos arquivos de Excel. Com os metadados do arquivo, né? Então, essa parte aqui, de cima, a gente pode considerar como semi-estruturada, porque a gente tem alguns dados, só que a gente não tem uma padronização de linhas e colunas. Assim como quem está usando o arquivo PDF. Então, os dados PDF, então eles têm dados estruturados em algumas partes, só que aqui em cima, algumas partes não têm padronização ou têm uma estrutura diferente. Então, a gente chama esse tipo de dado de semi-estruturado. E, por último, a gente tem os dados não estruturados. Que aí pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer tipo de dado, pode ser todo o resto. Então, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma imagem. Então, muitas vezes, quem trabalha em digitalização vai precisar trabalhar com dados digitalizados em OCR. Ou dados que são em áudio, né, quando a gente trabalha com as audiências, e precisa fazer a transcrição. Então, são formas... Oi? Oi, OCR é quando a gente baixa o PDF, não é isso? É, Deixa ele editável. Ou o PDF, ou às vezes até um JPEG, ou um PNG. Em que aí ele vai transformar aquele texto que tem dentro de uma imagem em dados estruturados, em que vai transformar os dados de imagem em texto. Tá. É, porque o PDF entende como uma imagem, né? Ele entra como uma imagem, tá bom, obrigada. O PDF ele é considerado um dado semi-estruturado. Enquanto os OCRs, eles são de JPEG. E na digitalização ele trabalha tanto com PDF quanto com JPEG. Assim como as transcrições das audiências, né, que são vídeos, arquivos de vídeo ou de áudio, que vão ser transformados em dados semi-estruturados de texto. Então, na parte teórica, a gente encerra aqui. E nessa aula eu passei uma teoria um pouco mais longa, para a gente poder começar na prática, com os nossos arquivos Excel. Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem o... Oi, pessoal, desculpa. Já está querendo fugir da gente, é? Eu fui fechar a tela e acabei derrubando a ligação. Você estava falando, é para a gente abrir O Excel. O que a gente fez a importação na aula passada? Isso. Para a gente poder abrir o Excel a partir da aula passada? Mas a importação do Excel ou do CSV que você quer? Isso, pode ser um Excel em branco, para quem ainda não fez, ou para quem já começou, pode fazer a importação do arquivo CSV. Então, para quem já começou na aula passada, vocês podem fazer tudo no mesmo arquivo. Mas para efeitos didáticos, eu vou abrir um arquivo novo. Vocês podem usar o que vocês já estavam usando. Eu vou começar do zero. Então aqui eu abri um arquivo novo e vou pedir para vocês abrirem as pastas, né? Então aqui nas pastas, vocês têm um arquivo CSV. E eu fiz essa pasta do Excel, mas essa aqui vocês não precisam usar. Eu fiz mais para poder demonstrar para vocês uma alternativa de tratamento de dados. Porque muitas vezes vocês vão trabalhar com arquivos que vocês não vão ter essa opção de escolher entre CSV e Excel. Então vocês vão ter que trabalhar só com um ou só com outro. E dá para fazer do mesmo jeito, né? Só o tratamento que é um pouquinho diferente.
Então aqui eu vou pedir para vocês salvarem o CSV e eu vou fazer uma separação aqui. Então aqui eu vou salvar como o arquivo 277.acervo. É só que como eu estou trabalhando com arquivos do primeiro grau e do segundo grau, aqui eu vou trabalhar com 94 distribuídos. Eu vou trabalhar aqui como 278. Mas você abriu que tabela? Eu ainda tô no meu repositório. No CSV? Isso, eu fiz em CSV. Uhum. Então esses arquivos aqui que tem o X, né, que é o Excel, esses aqui são os arquivos em que eu estou usando para trabalhar, né, que são as importações. Então aqui ó, importação, aqui é um consolidado, importação. Aí esse aqui é esses aqui são os arquivos de BI. Que eu vou, então vamos criar uma pastinha aqui que eu vou chamar aqui BI TRF3, só para o meu controle. Então esse aqui eu vou salvar. Nossa. Deixa eu só facilitar aqui, botar os ícones. Eu não tenho Excel. Vou ter que fazer. Excel não faz parte do envio. Não, mas eu não tenho ele. É que esses aqui foram aqueles arquivos que eu abri do 277 e Para 278 mostrar que vinha errado. para mostrar que vinha de um outro jeito. E você quer que abra qual CSV? Então aqui eu vou pegar a pasta do CSV, que eu vou desmembrar ela. Então eu vou separar aqui. Eu vou vir aqui no 278 e vou salvar no 278. Vocês podem chamar a pasta de CSV. Eu vou chamar de 278 porque eu tenho mais arquivos, né? 277, para quem é do primeiro grau. Eu vou salvar aqui. E aqui no 94, eu vou chamar aqui de 94. Tá. Os de extração, não preciso mais deles. Vamos ver, esse aqui é do 277, eu vou salvar aqui. Que foi um outro arquivo que eu não tinha usado. E vocês podem salvar só como um CSV. Só que na pasta CSV eu vou pedir para vocês chamarem ela de CSV acervo. E as do 94 vocês podem chamar de CSV distribuídos. O que eu vou chamar com 277 e 278, porque depois vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Que como os arquivos de primeiro grau e de segundo grau são diferentes, então aí vai dar um probleminha que eu vou mostrar para vocês. Então agora eu vou pedir para vocês abrirem o Excel. E vocês podem usar o que vocês estão usando. Quem preferir abrir um em branco, pode abrir também. Então eu vou recapitular o procedimento para a gente fazer a importação dos arquivos. Então a gente vai vir na guia dados, obter dados externos e iniciar editor do Power Query. Para quem está no Office 365 e para quem está usando 2016, nova consulta, combinar consultas, iniciar editor de consultas. Pedro, E oi. Não consegui, Pedro. hoje eu estou no tribunal e aqui está na aba dados, quando ele aparece o ícone lá, né, nova consulta.
Só que ele não deixa eu selecionar, ele está desabilitado. Esse ícone está desabilitado? Parece que tá, ele tá com a cor apagada, né? Não aparece igual o seu, com a cor forte. Então faz assim, se aparecer, deve estar assim porque você já deve estar usando uma planilha, né, que você carregou da outra aula, certo? Não, porque antes eu estava em casa, né? Aqui Hum. está uma planilha limpa. Ah, você está numa planilha limpa, né? É isso. Tenta abrir uma planilha nova e ver se o ícone habilita. Tá. É porque a consulta fica desabilitada quando você já está gerando uma outra consulta em Power Query. Então, quando você está consultando outra fonte de dados, e verifica se não tem aqui uma guia chamada editar, aqui no canto direito. Ah, agora apareceu, agora habilitou. Que tem, Obrigado. que tem uma outra forma de abrir o Power Query, que aí eu vou mostrar depois para vocês. Que isso aí é quando já está carregado. Então, pela guia editar, você já consegue acessar. E para quem não está com o ícone desabilitado, vocês precisam abrir uma guia nova, que aí ele já habilita. Então, com o Power Query aberto, o meu está em branco porque eu vou começar do zero. Aí vocês vão vir aqui na fonte, página inicial, nova fonte, arquivo, texto CSV. Então eu vou refazer uma importação do mesmo jeito da aula passada, só para a gente recapitular. Que aí a gente vai no nosso repositório, curso da atividade 1. Eu vou começar carregando a 278. Em quem tiver a 277, pode fazer com a 277. Então eu vou carregar aqui o gabinete 33. Em relação de acervo detalhado, aqui o TF8, delimitador ponto e vírgula, com base num conjunto inteiro. Eu vou deixar só nas primeiras 200, para acontecer uma coisa para a gente tratar depois. Então aqui, a gente já verifica e viu que ele já fez a importação e aplicou as 3 etapas. Fonte, cabeçalhos promovidos e tipo alterado. Celular PA, celular PP, valor de causa. Então aqui eu vou chamar de GAB33. E para a gente poder fazer o GAB34, vocês lembram daquela alternativa, né, que a gente tem. Então a gente clica com o botão direito, vem aqui em duplicar, ou vem aqui em gerenciar, duplicar, que vai fazer a mesma rotina. Então aqui a gente duplica. E quando a gente vem na fonte, a gente vem aqui na fonte, caminho do arquivo. Daí a gente troca o gabinete 33 pelo 34. Mas Daí a gente clicando 2 vezes também dá, né, Pedro? dá. Em cima lá. É uma outra forma de fazer. Ou para quem preferir, pode vir aqui e trocar direto na barra de fórmulas, né? Que aqui tem o caminho. Então pode ver delimitador ponto e vírgula, que ele está aqui, número de colunas 19. Origem do arquivo 65.001. E aqui estilo de pontuação nenhum. Que se a gente clicar na engrenagemzinha, as mesmas opções que aparecem aqui na barra de fórmulas, a gente pode trocar por aqui. Fonte, tá. Então esse foi o jeito que a gente fez a aula passada. Só que nessa aula, a gente vai ver como fazer a mesma importação por um método diferente. Então, olha só, a gente, ao invés de vir aqui na nova fonte, arquivo CSV, ou Excel, a gente vai selecionar essa opção que chama pasta. Você está falando de importar o 34, é isso? De mudar a fonte dele?
Isso, o 34 que a gente fez a importação do 33, fez todo o Isso, e tratamento, duplicou. E duplicou duplicou. Beleza. e trocou. Não Que é foi, só ir na fonte e alterar dentro do caminho de busca o 34? se você fizer assim e alterar só o caminho de busca, você vai ficar só com um ou com o outro. É que aqui nesse caso eu quis ficar com os dois. Então eu fiz a importação do 33, aí depois eu dei um Ctrl C, Ctrl V na rotina, com o duplicar. Duplicar, tá. Aí, aí eu fiz duas importações que elas começam como duas importações iguais do 33, só que depois eu vim na fonte e fiz a troca, né, para ficar com o 33 e o 34. Então, você já trocou. Isso, aqui eu fiz a troca. Tá. Ô Pedro, como que eu faço aqui com essa para aparecer essa configuração de consulta onde está a fonte e cabeçalhos promovidos, tipo alterado, que para mim não está aparecendo isso. Isso, nem todo mundo está aparecendo. Para quem não estiver aparecendo, a gente vem aqui na guia exibição, no menu superior. E na guia exibição, o seu deve estar assim, né? Sem o configurador de consulta. Então, na guia exibição, configurar consulta, e é só clicar aqui na opção, ele já aparece para exibir e ocultar. Assim como o editor avançado, que é aquele que aparece na tela inicial. Então, para quem prefere ler tudo como código, então a gente pode ver o editor avançado. Entendi. Aqui, espaçamento uniforme, que a gente vê com uma outra visualização. Ô Pedro, e a gente não tem que atualizar a partir do momento que a gente buscou a 34? É que quando a gente faz a... Eu fiz a alteração lá Isso. na engrenagem, pus 34. Não preciso atualizar? Enquanto você troca a fonte, ele costuma atualizar automaticamente. E se você ficar com dúvida se atualizou, aí você pode verificar ou pela coluna, né, se tem a coluna órgão julgador, ou você vem aqui na fonte e verifica, para ver se trocou. Então aqui, ó, gabinete 34. Ah, mudou. Aí quando ele costuma trocar a fonte. Então uma vez que você Não. troca o arquivo, ele troca a fonte também. Uhum. Ou ainda, né, a gente dá uma olhada no começo e vê se os dados são iguais ou se eles são diferentes. Foi isso que eu fiz. E daí, uma vez que a gente fez a importação dos arquivos, agora a gente vai combinar. Vai juntar o 33 com o 34. Então aqui a gente vem na página inicial, acrescentar consultas como novas. Acrescentar consultas ali. Tá em combinar. Isso, na guia combinar. E como a gente tem só duas tabelas, o 33 e o 34, aqui ele vai perguntar o que a gente quer acrescentar. Tabela primária, que é o gabinete 33, tabela para acrescentar a tabela primária, que é o gabinete 34. E quando a gente seleciona, ele vai criar uma outra tabela que ele chamou de Append 1. E aqui a gente troca o nome para 10ª turma. É a 33 mais a 30. Que é uma combinação da 33 com a 34. E como a gente sabe que na 10ª turma tem mais 3 gabinetes, que a gente vai extrair depois, então por enquanto eu vou deixar esses dois que a gente vai voltar, refazer a extração e depois atualizar. Só que antes Você disso... pode fazer de novo, Pedro? Desculpa, eu Posso? não consegui entender a combinação. Isso, eu vou apagar. Então aqui a gente tem dois. Tem uma tabela do 33 e outra do 34. Então o que a gente quer fazer? Uma tabela que seja um combinado de duas tabelas. Então a gente vai juntar a tabela 33 com a 34. Então a gente vai fazer uma consulta onde a gente junta uma na outra. Então aqui na página inicial e na guia... Acrescentar consulta. Isso, combinar, acrescentar consultas. Então a gente tem acrescentar consultas,
que se a gente fizer desse jeito, a gente não vai criar uma tabela nova. A gente vai juntar a 34 na tabela 33. A gente usa essa opção quando a gente quer fazer uma junção de duas bases e manter na original. E quando a gente seleciona a opção consultas como novas, a gente quer manter as duas separadas e criar uma terceira. Uma terceira que é a combinação das outras duas. Por enquanto, como são só duas, então eu vou juntar gabinete 33 e gabinete 34. Aí criou um que vai chamar 10ª turma, que ela é um combinado das duas tabelas. Tá, entendi. Obrigada. E vamos ver se ele funciona. Ok. Então, olha só, a gente está carregando gabinete 33 e gabinete 34. Então, a gente vê que a 33 são 26.018 linhas e no 34 são 28.643. E a tabela da 10ª turma, que é o combinado, 54.661. Então, Como é que você conseguiu esse consulta de pastas? Sempre que a gente carrega para o PowerQuery, ele traz a consulta de pasta de trabalho, que é uma consulta que ele faz automaticamente. Eu vou carregar e fechar. Carregar e fechar. E quando a gente carrega e fecha, ele dá as referências, né? Aqui a gente sabe que é GAB 34, que ele aparece aqui no canto. Aqui a gente sabe que é o GAB 33. O meu já traz até na aba o nome. É que no 365 você não precisa renomear como eu estou fazendo no 2016. No 365, quando você fecha, ele já traz o mesmo nome da consulta. E aqui tem o método de tratamento de erros. Que quando a gente passa o mouse em cima, aí a gente vai verificar o que é. Então a gente já sabe que o erro está na tabela do gabinete 34. Então aqui no gabinete 34 ele trouxe uma tabela que chama erros em gabinete 34. Daí ele dá o número da linha que deu erro. E aí a gente vai verificar a coluna que deu erro. Aqui, ó, valor da causa. Peraí, vamos ver. Peraí que eu tô tentando, peraí. Eu abri. Você pode voltar, Pedro? Como que você fez para chegar no erro? Assim. É porque tá em branco, não é? É que então, a gente vai voltar aqui na tabela, eu vou fechar e carregar. Deixa eu ver. E daí aparece aqui, ó, nas consultas de pasta de trabalho, aparece 26.018 linhas carregadas. E aqui aparece 28.643 linhas carregadas e um erro. O meu tem erro... Bom, é que o meu também são outros. O meu tem erro nos dois gabinetes. Isso, e aí agora a gente vai fazer o tratamento dos erros. Você clica em cima do erro. Isso, se a gente clicar em cima do número de erros, né, que aqui deu um erro porque no meu deu só um, mas pode ser assim, 30 erros, 1000 erros. Então, enquanto você clicar em cima, ele vai abrir automaticamente o Power Query e vai criar para você uma tabela dos erros. E daí, uma vez que tenha erros, né, aí você vai procurar em qual coluna que ele tem os erros. Então, aqui na minha, né, deu erro na coluna valor da causa e na data de distribuição. Então, até já imagino o que possa ser. Porque, olha só, o último movimento apareceu como 0, né? Então, a gente já sabe que 0 costuma ser o valor da causa. Então, essa linha que apareceu aqui, ela apareceu aqui. E nesse último movimento, olha só, pode ver que a palavra erro aparece verdinho. Se a gente clicar nele, aí ele vai aparecer. Olha só, não conseguimos analisar a entrada fornecida com um valor data e hora. Detalhes, arquivado definitivamente, né? Que esse foi o valor que apareceu na coluna e deu erro. E a gente sabe que esse valor é o quê?
é o último movimento, né? Então ele tinha que aparecer aqui. Então, como essa é uma coluna de texto, e essa aqui é uma coluna de data, então a gente sabe que alguma coisa aconteceu que ele pulou o valor. Então a gente vai ter que fazer um tratamento desses erros, né? Então, o erro do meu é aquele da aula passada, do celular. O erro do celular é porque provavelmente essa coluna de celular ela está como número, né? Aí você precisa trocar os tipos de dados para texto. Então agora, para a gente poder fazer o nosso tratamento dos erros, a primeira coisa que a gente vai tratar é a tipagem de dados. Você fechou o erro? Isso, eu apaguei a tabela de erros, que é para mostrar para vocês. Apaguei. Tá. E daí aqui, aí ele vai aparecer qual é a coluna que tem o tipo de erros errado, né? Eu vou trocar aqui, só para poder gerar o erro para vocês. Então aqui deu o tipo de erros. Então eu vou fechar e carregar. Eu vou só pedir um minutinho para vocês, que eu preciso verificar uma coisa aqui. Isso aqui deu erro. Pode falar, Vinícius. Eu estou no Excel 2016, mas no acrescentar consultas, ele não me dá aquela opção que você utilizou no seu. Acrescentar consultas como novas? Isso, ele só tem acrescentar consultas. Você está selecionando em qual tabela? Eu estou com aberto o primeiro e o segundo aqui. Gabinete 33, 34. O arquivo que já estava aqui, da primeira e da segunda vara, do 277. Isso, e você não conseguiu fazer o combinado? Não. Acrescentar consultas, e ele não dá essa opção de acrescentar como novas. Não, o mesclar e o acrescentar não tem nem essa setinha para baixo, ele só dá mesclar e acrescentar. Então preciso verificar uma configuração do seu Excel. Ah, tá. Eu vou tentar fechar e carregar de novo para ver se abre. Obrigado. Uma outra forma que a gente tem de fazer essa mesclagem é aqui, ó, combinar consultas e mesclar e acrescentar, que aí está no Excel. E aí quando aparece no Excel, aparece aqui, ó, 3 tabelas ou mais. Aí você adiciona uma, adiciona duas, e essa aqui eu vou remover, porque ela é uma cópia da outra. E é uma outra forma de fazer o mesmo acréscimo, né? Aí pode ver que ele aparece como novas. É uma outra forma de fazer. Aí ele já carrega. Ó, aqui eu carreguei como append 1, que é o nome original. Mas se vocês forem ver, ó, 54.661 linhas carregadas. É o mesmo. E daí na hora de tratar os erros, aí vocês podem vir aqui. E aqui no valor de causa, olha só, ele tratou como sim. Que a gente sabe que essa coluna sim tem a ver com o MPF, né?
que aqui ficou em branco, né? E aqui ficou como sim. Então, por alguma razão, esses dados... Ele pulou isso. Ele pulou. Então, ele criou aqui uma coluna a mais. Você excluiu? Então, ainda não excluí. Então, tem duas formas de fazer isso. Vocês podem fazer direto pelo Power Query, ou a gente sabe que isso é um erro do arquivo. Então, o que vocês podem fazer é que a gente sabe que tem aqui a coluna, né? Olha só, aqui a gente sabe, ó, processo 50.11.592, que é do gabinete 34. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ir na coluna, na tabela CSV acervo, ou na 278, né, que é o meu caso, né? Vocês vão na CSV acervo de vocês, vai no gabinete 34, e aí vocês abrem o CSV, e aí vocês vão inspecionar o arquivo. Ô, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Eu carreguei, eu tô com GAB 33, GAB 34 e 10ª turma. E o meu Power Query também está aberto. Eu não consigo mexer no Excel porque o Power Query está aberto? Exatamente. Então eu tenho que fechar. Essa é uma dúvida muitíssimo importante. Então, sempre que vocês quiserem mexer no Excel, vocês obrigatoriamente precisam fechar o Power Query, senão ele não funciona. Que é uma dúvida que é muito comum no começo. Então, aqui eu vou pedir para vocês virem, né? E procurarem aqui o processo 50. Aí a gente vê o número do processo que deu erro. Então, primeiro eu vou ensinar uma forma mais braçal de tratar, para depois a gente fazer de uma forma mais elegante no Power Query. Elegante. Então, aqui a gente sabe que o MPE... Aqui tem um espaço a mais. Então, a gente vem aqui, ó, 50.11.592. Aqui a gente dá um Ctrl L. Aqui eu estou no CSV. E olha só, como eu não fechei o Power Query, mesmo se você estiver abrindo uma outra instância do Excel, que é um arquivo CSV, ele não funciona. Então aqui ó, a gente vai no 50.11.592. Então aqui a gente vai procurar o erro. Então olha só, Ministério Público. Então aqui a gente sabe as colunas. E olha só aqui, ó, aqui que deu erro. Essa coluna aqui que é o MPF, que é o SIM, ela que está dando erro. Então o que a gente pode fazer de um jeito muito mais simplificado? Isso a gente faz quando ou não tem conhecimento, ou quando a gente sabe que o tratamento é um só. A gente sabe que aqui, essa coluna ela veio errado, né? Que esse aqui fica aqui, esse aqui fica aqui, e esse aqui fica aqui. Então a gente vai buscar tudo aqui e vai puxar. Vai fazer isso aqui, ó. O que eu vou fazer manualmente, puxar tudo para a esquerda. Então aqui... Como que você puxou? Você iluminou e puxou? É isso? É isso aí. Quando a gente clica, a gente pode puxar e arrastar. Então eu fiz os três juntos, mas a gente poderia fazer assim. Tá. Que isso aqui é o que a gente vai fazer no Power Query. Então eu vou salvar o arquivo. E agora a gente vem aqui em dados, atualizar tudo. Olha só, aqui já deu um erro, né? A coluna processo não foi encontrada. Olha só. Então, como a gente já quebrou o arquivo, então olha só o que aconteceu. Como a gente fez tudo manualmente, ele quebrou. Oi, pessoal, vou pedir só um minuto para vocês. Então, eu vou pedir um minuto para vocês que eu preciso atender uma ligação um pouco urgente. Dá para tomar um café? Então, vamos fazer uma pausa para tomar um café. Obrigada.